Meus queridos irmãos, nós chegamos no final do nosso tríduo pascal, para o qual nós nos preparamos através de uma quaresma e através dos gestos quaresmais, das atitudes quaresmais, oração, esmola e jejum. Vivemos também uma semana santa intensa, justamente porque tínhamos em vista essa noite a ressurreição do Senhor, a noite ou a manhã da ressurreição do Senhor, o dia em que o nosso Senhor matou a morte, vencendo o pecado, vencendo o orgulho, vencendo a vaidade, sendo obediente até o fim, obediente até a morte de cruz. Jesus matou a morte, Ele ressuscitou. Esta noite santa é o momento mais importante da nossa caminhada durante o ano litúrgico. Todas as outras noites, todos os outros dias, todas as celebrações têm sentido a partir dessa verdade que nós celebramos nessa noite. Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A celebração desta noite, a vigília pascal, ocupa um lugar único na nossa vida, na nossa caminhada cristã. A tradição da igreja a chama de mãe de todas as vigílias, porque dela brota a fonte de toda a vida sacramental e espiritual do povo cristão. Tudo o que celebramos ao longo do ano encontra aqui o seu centro: a paixão, morte e ressurreição do Senhor, ou seja, o mistério pascal. Se a cruz nos revela a grandeza do amor de Deus, o sepulcro vazio nos manifesta a vitória definitiva desse amor sobre o pecado e sobre a morte. Já não ouvimos mais o som das matracas, que nesses dias santos marcaram a austeridade e o silêncio da nossa espera. O rumor da dor cede lugar ao anúncio da vida. O peso do luto começa a ser dissipado pela aurora pascal. A Virgem Santíssima, a Mãe Dolorosa, já não conserva o coração transpassado pela mesma tristeza da Sexta-feira Santa. Seu pranto é agora enxugado pela fidelidade do Pai que não abandonou o seu querido Filho ao poder da morte. Maria Madalena, que foi ao sepulcro levando ainda no coração as lágrimas da perda, já não chora mais, como quem perdeu o Senhor, porque a noite foi vencida pela manhã da ressurreição. É precisamente o evangelho desta noite, segundo São Mateus, que faz ecoar a palavra que muda toda a história: Ele não está aqui. Esta frase é uma das mais fortes de toda a Sagrada Escritura. O sepulcro está vazio, a pedra foi removida, a morte foi vencida, o lugar do silêncio se transforma em lugar de alegria e de anúncio. Onde se esperava encontrar um corpo em decomposição, encontra-se a proclamação da vida. Cristo não pertence mais ao túmulo, porque vive glorioso para sempre. E a primeira palavra do ressuscitado às mulheres é profundamente reveladora. E é a palavra que ele dirige para nós nesta noite: alegrai-vos. Não é apenas uma saudação, é uma ordem santa, um mandamento pascal. Depois da noite da paixão, da escuridão do Calvário e do silêncio do sepulcro,
a igreja recebe do próprio Cristo a convocação da alegria. A fé cristã nasce desta alegria, que não é superficial, mas fundada na certeza de que o amor venceu a morte. A liturgia que nós estamos celebrando nesta noite começa com a bênção do fogo novo. Não se trata apenas de um rito simbólico ou de um costume antigo, mas de um gesto profundamente eloquente. Em meio à escuridão, acende-se uma chama nova, sinal do Cristo ressuscitado, luz que rompe as trevas do mundo e do coração humano. O círio pascal, levado solenemente para o interior aqui da nossa igreja, do nosso salão, recorda-nos que o ressuscitado caminha à frente do seu povo. A luz que dele se comunica às velas dos fiéis, aquelas que vocês têm nas mãos, tinham nas mãos acesas, exprime com grande beleza a realidade da esperança, a realidade da nossa fé. A vida de Cristo se difunde para a igreja. É de Cristo que nós somos iluminados, é em Cristo que nós somos iluminados. Ele ilumina as nossas consciências, os nossos corações, os nossos afetos, as nossas opiniões, as nossas vidas. A ressurreição não é apenas um acontecimento do passado, é uma luz que continua a alcançar a nossa existência concreta, hoje, dissipando os nossos medos, os nossos sofrimentos e as nossas sombras interiores. Em seguida, a igreja nos conduz pela grande memória da história da salvação. As leituras desta vigília não são uma simples sucessão de textos aleatórios, mas um verdadeiro itinerário espiritual, um itinerário catequético, desde a criação do mundo, passando pela fé de Abraão, pela libertação do povo através do Mar Vermelho e pelas promessas anunciadas pelos profetas, somos convidados a contemplar a fidelidade de Deus, que conduz a história de cada um de nós e de toda a humanidade ao seu cumprimento em Cristo Jesus. Cada página proclamada nesta noite aponta para o mistério pascal. O Deus que criou a luz no princípio é o mesmo que faz resplandecer a luz nova da ressurreição. O Deus que libertou Israel da escravidão é o mesmo que em Cristo nos liberta do pecado e da morte. Por isso, o retorno do aleluia possui um peso espiritual tão grande. Após o silêncio quaresmal, a igreja volta a cantar a alegria pascal. Ficamos a quaresma toda e as 2 primeiras partes do tríduo sem cantar o aleluia, para que hoje ele fosse mais solene, para que hoje ele fosse mais festivo. Não é um simples canto retomado, mas a expressão jubilosa de uma certeza: a morte não teve a última palavra. Cristo vive. O Senhor que foi crucificado está glorioso. A esperança cristã, queridos irmãos, nasce precisamente desta convicção, pois nossa fé não está fundada numa ideia ou numa lembrança, mas numa pessoa viva que venceu o túmulo. Nesta celebração, a liturgia batismal que vamos viver daqui a alguns instantes adquire um significado ainda mais comovente pela presença de mais de 35 catecúmenos, preparados com perseverança ao longo de mais de um ano. A comunidade contempla com gratidão a fecundidade da graça de Deus. Estes irmãos e irmãs, ao receberem o banho batismal, serão inseridos sacramentalmente na morte e na ressurreição de Cristo.
As águas do batismo não apenas purificam, elas fazem nascer para uma vida nova. O homem velho é deixado para trás e surge uma nova criatura, revestida da graça divina. As vestes brancas que receberão após o batismo são o sinal visível desta transformação interior. Purificados do pecado, simbolizados nas vestes que vocês usarão na hora do batismo. Tornados filhos de Deus e membros vivos da igreja, vocês poderão, com toda a comunidade, professar a fé. É impossível não perceber como a ressurreição se torna concreta neste momento. O túmulo vazio encontra sua continuidade na vida renovada destes novos cristãos. Aquilo que Cristo realizou uma vez por todas em sua Páscoa torna-se eficaz hoje na vida daqueles que serão batizados. A igreja, mãe fecunda, gera novos filhos nesta mesma noite em que celebra a vitória do seu esposo. E também a nós, o Senhor dirige a palavra confiada às santas mulheres. Ide anunciar aos meus irmãos, eu vos precedo na Galileia. A Galileia, queridos irmãos, é o lugar do primeiro chamado, do encontro inicial, onde tudo começou, onde os primeiros apóstolos foram chamados, onde Jesus começou a pregar, a anunciar o reino de Deus. Voltar para a Galileia é propor para os discípulos voltar ao começo, ou um recomeço, voltar ao primeiro amor. Agora, aqueles discípulos com medo, cansados, abatidos pela morte do seu Senhor, poderão retomar a caminhada desde o início, refazer todos os caminhos, com a certeza da ressurreição. Jesus também nos convida. Nós devemos hoje ressignificar a nossa vida, as nossas dores, as nossas tristezas, os traumas do nosso passado, à luz da ressurreição. Pense em tudo o que você já sofreu na vida. Pense em tudo o que você já teve que aguentar para estar aqui hoje. Dores no corpo, doenças no corpo e muitas vezes na alma. Tristeza, depressão, quedas, vícios, pecados. Quantas dores, quantos sofrimentos. Cada um de nós já vivemos para estarmos aqui hoje. Cristo, ao pedir que nós retornemos à Galileia, Ele pede mais uma vez, deixe a luz do ressuscitado entrar na sua vida. Deixe a luz do ressuscitado iluminar a sua história. Cada sofrimento que você passou, cada coisa também que você conquistou. Muitas vezes olhamos para o passado e vemos apenas escuridão. Deixa a luz de Cristo entrar. Volte à Galileia. Volte ao primeiro amor, lá onde tudo começou. E ressignifique tudo com a certeza de que Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou. O ressuscitado precede sempre a sua igreja. Ele vai à frente, abrindo caminhos, renovando os corações, preparando o terreno da evangelização. A comunidade cristã é chamada a sair desta noite santa como as mulheres saíram do sepulcro, com um temor santo, mas cheias de alegria, levando ao mundo a notícia de que Cristo vive. Por fim, a liturgia eucarística, por sua vez, leva-nos ao ápice
de toda a celebração. O ressuscitado, cuja vitória acabamos de proclamar, torna-se realmente presente sobre o altar. O mesmo Senhor que venceu a morte se oferece como alimento de vida eterna. A Eucaristia é a presença viva daquele que morreu e ressuscitou por nós. Nela, a Páscoa de Cristo não é apenas recordada, mas tornada presente sacramentalmente. Em cada altar da Santa Missa, a Igreja celebra a Páscoa de Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Alimentados por este mistério, participamos já da vida nova inaugurada pela ressurreição. Esta celebração nos convida, portanto, a renovar a própria fé. A Páscoa do Senhor não é somente um acontecimento a ser contemplado, admirado, recordado, mas uma realidade a ser vivida em cada momento da nossa vida. Onde há tristeza, Cristo oferece consolação. Onde há pecado, oferece o perdão. Onde há morte, Ele oferece a vida. Nesta noite santíssima, ao contemplarmos a luz do círio, a riqueza da palavra, o renascimento dos catecúmenos e o altar da Eucaristia, somos chamados a professar com toda a Igreja a grande certeza que sustenta a nossa vida. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.